aos palavrões, meu Deus! Falou Olavo de Carvalho, falou palavrão. Nossa! Palavrão é? Como é que você sobreviveu? Força, guerreira! Sobreviveu a um palavrão! Imagina! Direita TV em Foco. A liberdade de expressão é inegociável. Estados Unidos, ao ser provocado por um deputado republicano, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, confirmou que a Casa Branca pode aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O Guga que vai explicar para a gente em que contexto... Viver para ver isso na Globo. Olha, Marcelo, eu apurei também bastante história. De fato, a administração americana está estudando a possibilidade de adotar a Lei Magnitsky, que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. E, no caso, seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos, que são todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco, porque se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. É importante só para completar. O deputado fez a pergunta para o Marco Rubio, um deputado do estado da... Isso é importante que as pessoas entendam, e aliás eu não aguento mais explicar isso para as pessoas. Não interessa onde está o dinheiro do indivíduo. Se o dinheiro está na Suíça, a Suíça está sujeita ao OFAC, os bancos suíços respondem ao OFAC. O dinheiro está nas Ilhas Caimã, o dinheiro da Ilha Caimã... O dinheiro está no Banco do Brasil, o Banco do Brasil também está sujeito ao OFAC. Por quê? Porque o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Santander, o HSBC, a Magazine Luiza, no crediário lá dele, ele comprou aquele Patek Philippe dele de $500 mil, provavelmente no crediário da Magazine Luiza. Todos esses lugares estão sujeitos ao OFAC. Por quê? Porque eles recebem e operam em dólar. Se você tem qualquer conexão com o sistema financeiro internacional, você tem que proceder com o congelamento de ativos. Pode ser que isso não aconteça de forma automática. Pode ser que a gente tenha que ficar indo atrás para dizer, etc. Mas acontece. Então não se preocupem. Às vezes eu explico isso para jornalista, o jornalista não entende. Não se preocupe onde está o dinheiro. Não é só cartão de crédito. Em tese, através da Lei Magnitsky, nenhuma empresa americana pode fazer negócio com o cara. Significa que, por exemplo, o sujeito não pode ter uma conta no Gmail, o sujeito não pode ter uma conta na Apple, o sujeito não pode pedir um Uber, que o Alexandre com certeza anda muito de Uber, aqueles 37 seguranças que ele anda são todos de Uber. Mas só para entender a extensão que o Google não conhece da ação da Lei Magnitsky. Ele procurou explicar da melhor forma que ele sabia. E antes de perguntar, mas se ele usar terceiros, os terceiros ficam sujeitos também a sanções secundárias. Da Flórida, um deputado republicano que está em começo de carreira. Mas o Marco Rubio é o secretário de Estado americano, que tem muito interesse na América Latina, que acompanha o que acontece no Brasil, que tem muitos contatos na América do Sul, inclusive também no território brasileiro. Eles estão sim de olho no ministro Alexandre de Moraes. Pode sim acontecer essas sanções serem aplicadas. Eu estava acompanhando agora os comentários da Eliane, da Flávia... Agora está na Globo News. Do golpe, e chama atenção, porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos, no caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, tem o Orlando Santos, que não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, mas asilado. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais, porque aqui nos Estados Unidos eu posso ver qual que é o problema de eles terem opiniões diversas. Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele... Na visão de muita gente? Pode ser eu. Pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso, eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana, que garante a liberdade de expressão. Outro dia eu estava aqui e defendendo o Mahmoud Khalil, que foi aquele estudante da Colômbia preso por expressar as opiniões dele sobre a guerra de Gaza e por criticar Israel. As pessoas têm que ter o direito à opinião. E por causa desse detalhe, de bloquear especificamente essas três pessoas, ele pode ser
alvo de sanções duríssimas. O ministro Alexandre de Moraes. Isso não é algo assim pequeno que está acontecendo. Insisto, foi o Marco Rubio, secretário de Estado americano, que foi senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que fez essa declaração. Pode falar, Marcelo. Explica assim na prática, o que seriam essas punições duríssimas, assim, para a gente entender o que pode acontecer caso isso seja adotado como o Alexandre de Moraes? Aqui eu acho que falta um pouco conhecimento ao Guga de como é que funciona a lei Magnitsky, mas é verdade que pouca gente conhece, né? Até meses atrás, vocês nunca tinham ouvido ninguém da mídia falar sobre isso. Eu comecei a falar, expliquei a alguns jornalistas, mas até agora o pessoal ainda não entendeu. Pessoal, entre no ChatGPT e façam uma pergunta. Eu aprendi no início muita coisa no ChatGPT, depois vocês parem e leiam a lei. E entre no site da UFAC e vocês têm lá, tem a lista do SN, que são os Special Designated Individuals, e as restrições que são aplicadas a cada um deles. É uma questão de pesquisa jornalística. Cadê a setinha? Tá aqui. Não tem mais cartão de crédito e não pode ter conta em banco. Quer dizer, você fica como um paia. Porque se você não tem cartão de crédito, quer dizer, e as bandeiras são americanas, as bandeiras vão, que nem as redes sociais, cumprem as ordens de bloquear essas pessoas, esses brasileiros, mas que um é cidadão americano, o Rodrigo Constantino, e um é residente permanente, o Paulo Figueiredo, aqui nos Estados Unidos, da mesma forma eles podem bloquear o Alexandre de Moraes de ter acesso ao cartão de crédito e conta em banco. Porque os bancos operam nos Estados Unidos também, podem ser alvo de sanção secundária. Isso pode acontecer, Marcelo. Não é algo... vou falar daqui a pouco da África do Sul. O que o Trump fez hoje, a administração Trump, pode levar adiante, isso pode se concordar ou não, mas é algo que está em jogo por causa dessa decisão. E eu vim da Eliane agora, mostrando todas essas investigações do golpe, compensa? Qual que é o motivo de... Porque eu conheço, e eu sou criticado por essas três pessoas constantemente, mas eles têm direito de expressar opinião, como eu também tenho direito de discordar. Claro. Do mundo. É assim, você pode processar por calúnia e difamação, mas calar, não permitir que a pessoa possa expressar opinião, Marcelo, isso eu acho gravíssimo. Eu defendi aqui o Mahmoud Khalil, defendi o Mustafa Gottkep, e daí em relação à Turquia especificamente, e por mais que eu possa discordar de opiniões desses brasileiros que estão aqui, eu também tenho que sair em defesa deles da liberdade de expressão. Podem concordar comigo ou não, aqui também é a minha opinião específica, mas eu acho que isso afeta, inclusive, todo o processo que ocorre no Brasil, porque se isso acontecer, é gravíssimo. O ministro Supremo do Brasil sofrendo sanções dos Estados Unidos. Diga, Lili. Bem, primeiro... Agora vejam a diferença entre um jornalista mal informado, em alguns aspectos mais bem intencionado, e uma jornalista mal intencionada. Desculpa, Guga, mas eu vou discordar de você. Você que é meu amigo, querido amigo. Legítimo. E eu vou até pedir... Que bom que você pode discordar, Eliane. Sabe quem não pode discordar porque não tem rede social? Ou porque não consigo mais participar de uma emissora de televisão porque me tornaram tóxico? Licença para dizer o seguinte, é muito comum que os jornalistas que moram nos Estados Unidos tenham essa visão de que pode tudo. Né? Pode tudo, podia tudo, porque agora o Trump diz, não pode, comigo não pode não. Aqui no Brasil, não é tão simples, por quê? Porque uma coisa é você ter uma opinião, que é o que nós temos aqui, e nós todos somos muito críticos. Né? Tudo que, por exemplo, vou citar um colega. Não mete essa, Cantanhede. Não mete essa, minha filha. Olha, eu vou te explicar. Realmente, aqui nos Estados Unidos, pode tudo. O nome desse negócio é um nome esquisito. Anota aí. Chama liberdade de expressão. Rapaz, é isso. É uma coisa louca. É uma coisa assim, chama liberdade de expressão. É uma coisa realmente aqui dos Estados Unidos. Foi os Estados Unidos que inventaram. Aí o mundo inteiro copiou e o nome que se dá aos países que copiaram esse negócio mundo livre, hemisfério ocidental, essas coisas assim, é um nome esquisito, é uma coisa meio esquisita daqui, assim, uma particularidade, tá? Mas não é em todos os lugares. Você veja, isso que você está falando, o querido Pedro Valente, meu mestre, professor, amigo de jiu-jitsu, me mandou um vídeo idêntico, que se tivesse tempo eu botava aqui no programa, do Fidel Castro falando a mesma coisa, numa entrevista. Ele falando, ora, aqui nós não adotamos o mesmo modelo que vocês adotam nos Estados Unidos. Isso é uma coisa de vocês, não é uma coisa aqui da gente. E de fato, é isso mesmo, Eliane. Essa é uma coisa esquisita. Agora, você pode escolher qual dos dois modelos. O modelo da sociedade que gerou a comunidade mais livre, mais justa, mais próspera e mais poderosa que já pisou neste planeta Terra,
ou o modelo desses regimes falidos que você gosta tanto e que você gostaria de ver implementado no Brasil, pelo menos em alguma versão. E vejam, olha como ela vai falar agora de como as pessoas são críticas, olha como é permitido ter opinião crítica. Tá aqui. O Trigueiro. O Trigueiro é muito crítico em algumas coisas. Tá Ele muito proíbe crítico. o Trigueiro de falar, de escrever, de publicar nas redes. Agora, Ah, quando mas- você começa a fazer ameaças, Será que é? Será? Só será, Eliane. Porque o Trigueiro é um comunista alinhado absolutamente com o regime? Isso é mais ou menos como Xi Jinping dizendo assim, não, vejam, o jornal oficial do governo, a TV estatal da Coreia do Norte, do Kim Jong-un, é cheia de críticas. Só não critica o poder. Critica os Estados Unidos, critica a política ambiental, critica não sei o quê, só não critica o poder. Ah, minha filha, a sua evidência de que você tem liberdade de expressão no Brasil é que o Trigueiro pode continuar falando? É mesmo? Quem mais? Reinaldo Azevedo. Quem mais pode continuar falando? Pelo amor de Deus. É por isso que eu digo, e isso não é nada além de canalice. Nada além de canalice. aos ministros do Supremo, começa a falar mentiras sobre o sistema eleitoral brasileiro. Quando você começa até a falar Ameaça? Quem fez ameaça? de familiares dos ministros do Supremo. Né? Familiares? Instigando ali enfim, a reações que sabe-se lá até onde podem chegar, isso é outra coisa. É o que você fala, a diferença. Familiar? Você tá de porre? Cheirou uma carreira antes de entrar no ar? Tá maluca? Eu nunca ameacei familiar de ninguém. Pelo contrário, tem dezenas de manifestações minhas dizendo para preservar a família das pessoas que não tem nada a ver com isso. Inclusive, fui muito criticado por isso. Tá maluca? Tá absolutamente de porre? Isso sim é calúnia. Isso sim. Isso sim é o que vale um processo de calúnia, injúria e difamação, se nós vivêssemos em um regime democrático. Da democracia para democratice. E liberdade de expressão não é Porra, o significa direito isso? de você atacar as pessoas ou instigar a sociedade contra as instituições, as eleições, a Constituição e a representantes do Supremo. Mas Esse é aquele velho truque de atacar, substituir criticar. Ninguém atacou. Atacou é se eu tivesse dado um tiro, atacou é se eu tivesse dado uma voadora. Mas para você, Eliane, palavras machucam. Palavras machucam. Então, quando eu digo que o Alexandre de Moraes está usurpando e deu um golpe no Brasil, isso não é crítica, isso é um ataque às instituições que são democráticas. São tão democráticas que deram um golpe e 61% do país tem medo de se manifestar nas redes sociais. Mas são muito democráticas. E ai de quem critica, que aí não pode. Ou seja, a sua liberdade de expressão é só para elogiar o governo, é só para elogiar o Alexandre. Tenha coragem de criticar o Alexandre, que eu quero ver. eu fui saber hoje lá no Supremo, é claro que o Alexandre de Moraes não está falando, está quieto, mas eu fui lá sondar ali o ambiente do Supremo e o que ele Cheia dos amiguinhos no Supremo. Por que será que se comporta assim? comentou com os amigos dele, que não está nem aí, podem tomar qualquer decisão, é um fato lá dos Estados Unidos, e eu não tenho, olha, não estou nem aí. Na verdade, ele desdenhou disso, mas o que há também no Supremo é a constatação. Será que ele vai desdenhar depois que o escritório da Vivi e dos filhos dele tiverem todo mundo com as continhas bloqueadas sem poder receber um clientezinho com caso no Supremo Tribunal Federal? Será que vai desdenhar? Vamos ver. A gente vai falar sobre como que eles desdenhavam na semana passada ou no início do ano. A gente vai falar sobre isso no programa hoje e como que agora eles já não estão mais desdenhando tanto assim. Do efeito deletério do trabalho lá do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos fazendo uma campanha contra as instituições brasileiras e particularmente contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado, é o quê? Uma ameaça? Tem que ter essa é uma ameaça? Os seus amigos do Supremo Tribunal Federal estão ameaçando o deputado Eduardo Bolsonaro? Ora, fica tranquilo que ele sabe disso, por isso que ele ficou aqui. Por isso que ele ficou aqui e tem se dedicado integralmente a esse assunto. Inclusive está em Washington enquanto eu estou aqui.
Dessa vez eu estou atolado de documentos que eu preciso produzir. Eduardo foi para Washington, eu fiquei aqui e a gente vai dividir o trabalho de vez em quando. Mas fique absolutamente tranquila, porque, de fato, isto é inequivocamente resultado do trabalho do Eduardo Bolsonaro. Eu estou vendo um monte de gente. Aliás, ontem eu elogiei vários deputados aqui e senadores, pessoas que foram cruciais nesse processo, principalmente na sua fase inicial no Congresso. Mas o resultado, a grande pessoa que deve ser parabenizada por esse trabalho é o deputado Eduardo Bolsonaro. Vejam quem está nas reuniões. Quando vocês veem as reuniões, veem quem está em Washington, veem quem não está em Washington. Inclusive outras pessoas que eu estou vendo aqui, até alguns amigos meus, que estão cantando, fingindo que são o pai da criança que ainda nem nasceu. Gente que não fez uma reunião que preste, não participou na produção de um documento, não fez porra nenhuma. Fala, amigos do canal. Tá gostando do vídeo? Então deixa seu like, comente à vontade e compartilhe com todo mundo por um Brasil melhor e mais justo. Não se esqueça de se inscrever no canal e continue com a gente. Agora bora pro vídeo. Direita TV em Foco. Alguns não fizeram nada porque, de fato, não podiam. Pô, pega o caso do Constantino, por exemplo, está cuidando da vida dele, está lutando pela vida de uma forma nobilíssima. Né? Outros ficam dizendo, não, tem meus contatos nos Estados Unidos. Contato nenhum. Outros, eu estou fudendo o Alexandre. Nunca vi isso fazer nada. Pelo contrário. Às vezes atrapalha. Então, só um belo aviso, que acho que o deputado Eduardo Bolsonaro está sendo até modesto nessa história. Até bastante modesto. Do tamanho do papel que ele tem como verdadeiro pai da criança. Olhem as reuniões, vejam as mensagens, vejam quem está lá. Cuidado com esses vários pais da criança que vão aparecer agora. Fiquem espertos. No final das contas desse processo, e lembrem-se, o filho não nasceu. Tem que nascer ainda. A mulher está grávida, 9 meses, o parto está para acontecer, 38 semanas, mas o filho não nasceu. Então não dá para contar. Né? Deus me livre, acontece um aborto. Não dá para contar. Mas, obviamente, como eu disse, mulher está grávida, 38 meses, ultrassom está bonito. Quando nascer essa criança, a pessoa... Eu não sou político, vocês não têm que me agradecer. Podem continuar me xingando, que eu não estou nem aí para isso. Não é para isso que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Mas, ao deputado Eduardo Bolsonaro, o povo brasileiro terá uma enorme dívida de gratidão. E os demais deputados, muitos deles reconhecem isso. Muitos reconhecem. Teríamos feito um trabalho melhor se outras pessoas também influentes, algumas das quais eu gosto muito, tivessem participado mais. Teríamos, mas tem gente que não gosta de jogar junto. Paciência. O que você quer falar com ele, Guga? Diga lá. Mas o próprio Eduardo Bolsonaro tem as contas liberadas no Brasil. Eu não sei do caso específico do É verdade. Mas nesses outros dois casos eu acompanho, porque eu tenho acesso às redes sociais deles. Eu discordo muito do que eles falam, mas não tem ameaça contra parentes de ministro do Supremo Tribunal Federal. Criticar o processo eleitoral é um direito. A pessoa pode criticar, achar, até onde eu sei, você pode achar que teve fraude. Enfim, a pessoa tem o direito de se expressar sendo verdade ou não. Mas chama atenção que no Brasil tem pessoas com rede social que usam sempre e que fazem críticas muito mais duras que as redes sociais liberadas. Mas, enfim, por causa disso, especificamente do que é cidadão e do que é residente permanente, o ministro do Supremo pode sofrer essas sanções que vai causar uma grande repercussão diplomática, enquanto tem um processo que você explicou agora, seríssimo em andamento no Brasil, e tudo, inclusive agora a gente está discutindo esse tema, por algo que aparentemente é menor. Libera as redes sociais, deixa ali as pessoas expressarem suas opiniões e deixa as pessoas discordarem. Eu inclusive, tenho vários embates com ambos nas redes sociais. É verdade. Não tem o menor problema. A pessoa tem direito de opinião, por mais... Sim, tá certo, é verdade. Eu tô aqui há 20 anos e sou meio contaminado pela primeira emenda. Mas assim, eu não vejo crime. Se comete crime de calúnia e difamação, você pode processar a pessoa por calúnia e difamação. Mas calar é algo que, assim, eu acho muito forte calar. Eu fiquei muito impactado pelo Mahmoud Khalil aqui nos Estados Unidos. Foi algo que me chocou muito. Um estudante como eu, na mesma universidade que eu, ser proibido é um caso complicado mesmo. Condenar a guerra de Gaza. Eu fico muito preocupado que as pessoas não possam exercer a liberdade de expressão. Aqui eles consideram, o Rubio considera crime condenar a guerra na faixa de Gaza. Mas enfim, eu posso discordar dessas pessoas, Paulo Figueiredo, do Constantino, mas eles têm que ter o direito de se expressar, de criticar o governo, de fazer o que for. Não está muito claro que crime. Eu tenho certeza que eles não ameaçaram nenhum parente do Supremo Tribunal Federal. Diga, já vai, Flavinha. Você vê, né? Não tem absolutamente nenhuma substância. O Guga, que tem acesso a todos os meus tweets aqui no exterior, meus programas, etc.,
discorda de mim, mas não tem uma ameaça. Não tem absolutamente nada. Essa mulher está me caluniando. E faz isso da pose, vocês vão ver a pose, uma empáfia de, eu sou jornalista. A pessoa fala com um jeitinho manso, a pior ofensa para você, comete a pior calúnia. E qual o problema dela? O problema dela é que a gente fala na lata. Guga, vou te dizer, primeiro, puxa, que parabéns você ter paciência de ficar batendo boca com esse tipo de gente. O Olavo de Carvalho, por exemplo, me chamou aos palavrões. Eu nunca respondi. Aos palavrões, meu Deus! Falou Olavo de Carvalho, falou palavrão. Nossa! Palavrão, Como é que você sobreviveu? Força, guerreira! Sobreviveu a um palavrão! Imagina! Como pode? Imagina, eu tô aqui chateado de ter tido passaporte cancelado, contas bancárias congeladas há 2 anos e meio, todas as redes sociais, vida devassada, segundo Alexandre, prisão preventiva decretada, mas eu não sabia que se tinha sobrevivido a um palavrão do Olavo de Carvalho. Como é que tem coragem de falar uma dessa na televisão? Com esse sotaque de carioca, Cantanhede. A gente ouve palavrão, vírgula no Rio de Janeiro. Tu vem com essa pra cima da gente? Mas é uma empáfia. Eu nem respondo. Veja, o Guga tem muita paciência porque eu nem respondo. Porque eu sou jornalista, não sou pseudo-jornalista. Jornalista é assim, a gente faz calúnia, a gente faz injúria, a gente faz difamação, mas a gente é muito profissional. Não fala palavrão. Meu Deus, cuidado com palavrão. O Jair Bolsonaro me chamou de mentirosa. Nunca respondi. Eu sou mentirosa! Nunca respondeu. Caramba, muito forte. Mentirosa realmente é duro. É duro. Não sei, rapaz. Como é que essa guerreira tá aí depois de tanta coisa? Palavrão do Olavo de Carvalho e ser chamada de mentirosa só porque mente? Só porque acabou de dizer no ar que eu ameacei pessoas? Imagina, vou chamar de mentirosa só porque mente? Imagina se eu vou fazer uma coisa dessa. Toda aí dessa rede, submundo de redes, me xinga. Eu não leio e jamais vou responder. Então, Mas claro que você não vai responder, minha filha. Você não consegue nem debater com o Guga Chakra. Se você sentar para ter um debate comigo, você vai ter um AVC. Você vai ficar em estado vegetativo 6 meses. Imagina, você não consegue debater com o coitado do Guga, vai debater comigo. O Guga bonzinho, gosta de nadar no frio, não sei o que, o cara mais gente boa. Você vai debater comigo, eu vou te trucidar, você vai para debaixo da cama. Você não aguenta um palavrão do Olavo, um mentirosa do presidente Bolsonaro. E vai debater com o Guga. Toma um couro do cara no ar, na Globo News, com todo o ar de proteção da Globo News. Imagina você vai conseguir responder alguém, minha filha. Vai responder nada. Eu tô falando, vai ter um AVC. No meio do debate você vai cair dura. Não tem como debater com ninguém. O teu QI, a temperatura daqui em Fahrenheit hoje, tá 88 graus. Você tem uma paciência que eu não tenho. Agora, queria te dizer uma coisa. A gente passou por uma real tentativa de golpe de Estado. Quando você critica aleatoriamente o processo eleitoral, o resultado da eleição, isso é opinião. Mas se você faz parte de um esquema para criar as condições e manipular mentes e corações contra as instituições, contra a eleição, contra o candidato vitorioso, contra o ministro Alexandre de Moraes, isso é parte de um esquema. A gente não pode ser ingênuo de achar que é o Paulo Figueiredo pensando na cabeça dele, é o outro. Peraí. Agora eu não estou pensando da minha cabeça? Agora eu não estou pensando da minha cabeça. Bolsonaro, aliás, João Gabriel, você que escreve o meu teleprompter, não é mais você. Realmente, eu não estou pensando na minha cabeça. Por um acaso, agora eu estou sem teleprompter. Mas normalmente eu tenho um texto no teleprompter que é feito pelo João Gabriel. A gente faz reunião de pauta, a gente discute quais são os meus argumentos, etc. E é colocado o teleprompter para organizar meu pensamento. Talvez seja essa pessoa que ela está se referindo. Mas, minha filha, Eliane Cantanhede, deixa eu te contar um negócio. É mais provável eu influenciar a cabeça do presidente Bolsonaro do que o contrário.
sem nenhuma arrogância aqui. Você dizer que o que eu penso, com a quantidade de tempo que eu estudei na minha vida, com a quantidade de livro que eu li, com a quantidade de formação que eu tenho, você achar que outras pessoas pensam no meu lugar, mais palavrão pra você, vá pra não tenho nenhum respeito por você. Não tenho nenhum respeito por você. Ah, isso é injúria, difamação? Não. Isso é uma coisa muito mais... Injúria e difamação que você está fazendo. Né? É muito mais orquestrada. O Alexandre de Moraes tem informações sobre tudo isso que... Confie nas informações. Ele é quem domina o julgamento, ele que tem as informações mais relevantes. Peraí. Olha o que essa mulher está falando. Que a gente tem que confiar que o juiz tem informações que não constam no processo. A imprensa tem que confiar no governo, na autoridade, no autocrata, porque ele é que sabe. Como é que é o nome disso mesmo, hein, dos regimes onde é assim, hein? Onde a gente tem que confiar no grande líder, hein? Como é o nome? Se o Alexandre tem todas essas informações, por que o processo sobre mim não tem nada? Nada. Mas você sabe por que você não sabe? Porque você acabou de admitir no ar que você não lê essas pessoas, que você não conhece, não vê, não responde. Primeiro, eu não sei como é que sabe se é xingada se não vê. Mas não ver, não ler essas pessoas explica a sua ignorância completa. E é uma ignorância proposital, porque você sabe que não precisa saber. Você sim, o que você repete é ipsis literis verbatim a narrativa do Alexandre de Moraes. O nome disso, Eliane, é possessão ideológica. Eu sei exatamente o que vai sair da sua boca antes de você falar, porque você está possuída por um espírito, certamente demoníaco, que é o espírito da ideologia do seu grande mestre Alexandre de Moraes. Não é porque ele não gosta ou porque ele é um censor, né? É porque Não. isso era parte de um esquema muito maior e muito mais perigoso. Da Flávia. Não, eu queria fazer uma pergunta para o Guga, mas também sublinharia isso, né? Essa engrenagem que o inquérito, né, o ministro Alexandre de Moraes chamou de o inquérito das milícias digitais. Então é uma atuação, de fato, ordenada, organizada na direção de corroer o processo eleitoral, demolir reputações, e é esse o contexto. Mas... Você imagina, sou eu que estou demolindo a reputação do Supremo Tribunal Federal, tá? Não é o Alexandre abrindo o processo, quem abriu foi o Dias Toffoli, né? O Alexandre conduziu um processo de ofício sem sorteio, não é um processo que um inquérito que durou muito mais tempo do que precisava durar, não é um inquérito que só persegue pessoas de direita e não avalia nenhum caso de esquerda, apesar de toda a organização da esquerda na internet ser muito maior do que a direita, ver o escândalo da Mind8, de todas as outras, não é o fato de que há uma intervenção americana, segundo o próprio Barroso, vamos falar sobre isso, para influenciar o processo eleitoral brasileiro, não é o fato dos ministros serem arrogantes e não explicarem o processo eleitoral, não é o fato de até hoje tudo que o argentino colocou na live dele não ter sido explicado para a população brasileira, não é o fato de que as mudanças lineares da apuração, a forma como a apuração acontecer, não serem lineares, não é o fato dos ministros fazerem lobby para que não haja voto impresso no Brasil, não é o fato do relatório das Forças Armadas ter mostrado vulnerabilidade no sistema eleitoral e o Alexandre ter fingido que não viu, não é o fato de que quando as pessoas contestaram coisas inquestionáveis sobre as urnas, o Alexandre nem leu o processo em 5 minutos, deu uma multa de 22 milhões com uma decisão já pronta, não é o fato do caso do Radiolão, não é o fato de tudo que foi vazado do próprio funcionário do Radiolão, que foi parar na sede da Polícia Federal, funcionário do TSE, foi parar na sede da Polícia Federal no caso do Radiolão, não é o caso de tudo que foi vazado pelo querido Talhaferro, mostrando o que acontecia, ou por ele, ou envolvendo ele, no que acontecia na assessoria de combate à desinformação, com o ministro pedindo para usar a criatividade, com o ministro pedindo para me perseguir, com o ministro querendo mandar jagunço pegar o Alan dos Santos, com o ministro, que mais? Inventando fatos sobre a Oeste para censurar a revista Oeste. Não é nada disso. Não é o fato das pessoas do 8 de janeiro serem presas de forma coletiva
sem separar a atividade de cada um, não é o fato da Débora ser mandada para 14 anos na prisão, mais tempo que, sei lá, a Elisa Samúdio, não é o fato do presidente Bolsonaro estar sendo perseguido em tempo recorde num julgamento de 6 meses, enquanto o do Mensalão durou 6 anos e o do Lula durou 10 anos. Não é, eu vou ficar aqui, não é nada disso, não é nem o perdeu, mané. Não é nós derrotamos o bolsonarismo. Quem atrapalha a credibilidade, quem ataca a credibilidade das instituições é o coitado do pseudo-jornalista Paulo Figueiredo. Cacete, eu devo ser muito pica, Flávia. Eu não tinha ideia que eu era tão pica. Eu sabia que eu era um pouco pica. Eu olhava e falava assim, cara, você é meio pica. É isso que as pessoas acham arrogantes e tal, mas eu não tinha ideia de que eu era tão pica assim. Eu não tinha. Opinião é uma coisa que cada um tem a sua. Guga, Igual a minha pergunta é sobre o que cabe ao ministro Alexandre de Moraes, no caso de serem impostas essas sanções. Há uma possibilidade de recurso? Ele teria que o quê? Constituir um advogado nos Estados Unidos e recorrer? Ou essa é uma decisão soberana e, portanto, sem qualquer possibilidade de revisão? Ele poderia recorrer, mas... Vocês esperem um segundo, porque eu vou entrar na Amazon e eu vou comprar um tubo. Minha mãe vai ficar muito chateada com isso. Mas eu vou entrar aqui e vou comprar aqui um tubo de KY grande. E eu vou deixar esse tubo, vou pegar um grande, quero large. Na Amazon a gente tem que tomar cuidado, que a gente toma às vezes, compra às vezes o pequeno e acha que está comprando o grande, né? Então, eu nunca sei 4 ounces, eu não sei se 4 ounces é muito ou pouco, mas vou botar aqui, o maior que tem. A partir de hoje, não, a partir de semana que vem, nós teremos um novo patrocinador no canal, que é o KY, gratuito. Patrocinador gratuito, estou fazendo de boa vontade do meu coração. Mas, Flávia, o Google não vai saber te responder, eu vou te responder em seguida. Ele está falando assim, pode até recorrer. Não tem recurso, é uma decisão do Poder Executivo. Já teve gente que tentou entrar na justiça e não conseguiu nada. Seria complicado, no caso dele, o Supremo no Brasil recorrer a uma decisão dela. Se for tomada essa decisão, provavelmente vai ser citado, o motivo muito provavelmente vai ter relação, que a gente acompanhou no ano passado do Elon Musk, que era justamente envolvendo essa questão do bloqueio a contas aqui nos Estados Unidos, de pessoas aqui nos Estados Unidos. No caso do Elon Musk, incluía no Brasil, mas nesse caso seria de pessoas nos Estados Unidos, incluindo cidadãos, um cidadão americano e um residente permanente. E nunca foi apresentado muito claramente qual que seria, o que eles teriam feito com as contas ali bloqueadas desde 2022. Enfim, eu sei que aqui a Eliane discorda de mim, eu tenho essa visão, acho todas as visões legítimas, eu acho que isso faz parte, esse debate. Todas as visões são legítimas, até a visão que considera que você não pode ter visão? Eu só acho que o ideal seria ou apresentar especificamente o que eles fizeram, porque não está muito claro. Eu ouvi toda a investigação agora aqui, e nenhum dos nomes ali foi citado por vocês de envolvimento, como que eles teriam agido. Mas mesmo assim eu acho grave você proibir a pessoa de se comunicar nas redes sociais. É uma visão minha de calar essas pessoas. A gente vê também o impacto que pode ter aqui nos Estados Unidos. E tem pessoas no Brasil que inclusive estão aí nas investigações que mantêm as redes sociais. Isso me chama atenção, porque alguns podem, outros não podem. Citou o deputado Eduardo Bolsonaro, ele tem as contas liberadas no Brasil. É verdade. Por que os outros não teriam? Como que funciona isso? É muita informação que a gente não tem acesso, mas eu acho que o ideal é as pessoas... Fica tranquilo que o líder tem. Pode ignorar, você tem a opção de bloquear, de ignorar, de processar, de responder. Você tem todas as opções. Eu acho que é um jogo ali, né? Que estamos lá. Essa é a minha visão particular. Insisto, mais uma vez, podem discordar, viu, Marcelo? É só uma visão minha sobre esse assunto. As opiniões, é isso mesmo. Para isso que a gente está aqui, uai. Você tem toda a liberdade para falar isso. E o bom é que a gente consegue falar assim, né? Respeitando um ao outro e vamos divergindo nas ideias. Que bom que vocês podem, rapaz, porque eu não posso. Você sabe que eu não posso? E, aliás, eu gosto de fazer os reacts, porque os reacts me dão a oportunidade de fazer mais ou menos o que eu fazia na Jovem Pan, que era o debate. Todo mundo tem saudade de me ver debatendo, mas nenhuma dessas pessoas tem coragem de debater comigo. Nenhuma. Nenhuma. Aliás, se algum tiver, eu pago a passagem para os Estados Unidos, pago o hotel e o estúdio e faço um debate com qualquer um desses jornalistas. Qualquer um desses jornalistas. A gente ainda faz o debate de pseudo-jornalista versus jornalista.
Eu acho que é o debate do ano, né? A luta do século. Já que o energúmeno não quis lutar MMA comigo, a gente faz com qualquer um outro desses um debate. Eu acho que as pessoas iam gostar. Mas a gente ainda tem muito assunto para falar hoje. Eu só quero deixar aqui o meu agradecimento, porque isso precisa ser registrado, ao Guga Chakra. Foi correto, foi honesto e, na calma dele, jantou a Eliane Cantanhede. Guga, obrigado pela honestidade. Eliane Cantanhede, vá pra guarda mais esse palavrão e essa ofensa no rabo e continua a tua vida. Porque eu tenho ótima relação, inclusive com vários dos seus colegas. Na Globo News, tem várias pessoas que eu acho dignas. Na Globo, tem vários jornalistas que eu acho dignos. Na Folha, tem vários jornalistas que eu acho dignos. No UOL, tem vários jornalistas que eu acho dignos. Mas você, caluniando, me difamando, dizendo que eu fiz ameaça, dizendo que eu não penso pela minha cabeça, que eu estou seguindo um plano, repito, vá pra... E, de fato, eu fui aluno do professor Olavo de Carvalho muitos anos. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar nossos conteúdos nas suas redes sociais.